Palavra do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome. E te pedimos que tu fale o nosso coração hoje, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos instruindo, nos dando graça, fortalecendo as nossas almas para a luta que travamos constantemente contra o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Que saiamos vitoriosos, Pai, porque o Senhor é aquele que venceu todas as coisas, essas coisas em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, dos versos 12 a 14. A nossa exposição de hoje vai girar em torno somente do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De forma bastante resumida, eu gostaria de dar uma visão muito simples da Epístola de Paulo aos Romanos. O propósito de Paulo, ao escrever essa epístola, era apresentar uma exposição abrangente e sistemática do Evangelho de Jesus Cristo e da justificação pela fé. Buscava instruir cristãos de Roma na sã doutrina, abordando a pecaminosidade universal do homem e a salvação que vem somente pela fé em Cristo Jesus. Mas essa carta também visava resolver tensões, entre cristãos e judeus e gentios, Cristãos, judeus e gentios ali na igreja de Roma, enfatizando que ambos igualmente, tanto judeus quanto gentios, são justificados por Deus pela fé e não pelas obras da lei. A Escritura diz assim, Romanos capítulo 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu gostaria de dar uma visão geral do que a Epístola de Romanos fala, especificamente aqui, reportando os versos e capítulos anteriores. Se vocês perceberem, no capítulo 7 de Romanos, a ênfase está no papel da lei na vida do cristão. Nesse capítulo, entretanto, a preocupação do apóstolo Paulo está na obra do Espírito na vida do crente. E aí você perceba que há um contraste proposital nesses dois capítulos entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. A lei, que é a plena vontade de Deus para nós, é frágil e incapaz de nos ajudar diante do fato que o pecado habita em nós. O simples cumprir a lei não muda, não transforma o coração e a natureza do homem. O Espírito de Deus, portanto, que habita no crente, é a razão da nossa vitória sobre a lei do pecado e da morte, e é quem nos capacita a mortificar os feitos do corpo, ou seja, os resquícios de uma natureza corrompida que ainda está presente em nós. Em suma, o que nós vamos perceber aí nesse contraste é que a lei conduz à morte porque ela dá consciência do pecado. Ela mostra o pecado dentro de nós. Mas, por outro lado, o Espírito conduz à vida. É o que Paulo vai dizer nos versos 3 e 4 do capítulo 8 de Romanos: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo
o Espírito, ou seja, o simples cumprir a lei não transforma, não muda a natureza do homem. E o simples cumprir da lei não representa necessariamente uma verdadeira obediência no coração do homem. E por que nós temos essa afirmação sobre a lei? Porque seu motivo de fracasso encontra-se na incapacidade de gerar obediência devido à natureza pecaminosa dos seres humanos. Contudo, Deus enviou o seu Filho como homem para vencer o pecado e resolver o dilema de capacitar o homem a obedecer a Deus. A morte sacrificial de Cristo, como nós falamos hoje de manhã, derrotou o pecado e substituiu-o pela obediência no cristão. Perceba que as profecias no Antigo Testamento, da Nova Aliança no Antigo Testamento, associavam-na com a obediência sincera alcançada pelo Espírito que nos foi dado. É através do Espírito Santo no crente que eles são capacitados a obedecerem à justa obediência da lei. O apóstolo Paulo, nos versos 8 e 9, ele vai falar dessa habitação no crente, quando ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba que, para o apóstolo Paulo, ou seja, para a Escritura, não há um meio termo. Ou o indivíduo tem o Espírito e, portanto, é um cristão, ou ele não tem Espírito e, portanto, não é um cristão. E dessa forma, a vida cristã vai se constituir essencialmente em uma vida conduzida, animada, orientada e enriquecida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no verso 10 que o corpo é veículo do pecado e está sujeito à morte, quando ele diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Entretanto, queridos, os crentes viverão eternamente por isso, num corpo ressurreto, pois tem o Espírito de Cristo que os une a Cristo, que os une a essa justiça, que os une à vida dele. E essa é uma consequência da bênção do Espírito da nova aliança, a ressurreição futura do crente, tendo na habitação do Espírito a garantia dessa ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos devedores do Espírito, sendo constrangidos a viver segundo esse Espírito, segundo o Espírito de Cristo. E nessa condição presente, onde temos um corpo de pecado, não somos mais escravos do pecado, e assim constrangidos, somos chamados a mortificar o pecado na nossa carne. Por isso Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Perceba aqui o imperativo da vida cristã nesse verso. Por quê? Porque é pelo poder do Espírito que habita em nós que nós devemos matar ou mortificar os atos da nossa natureza pecaminosa. O Senhor Jesus disse que, certa vez, que a fonte de todo pecado está no coração do homem. Porque é do coração que provém todas essas coisas. E a Escritura nos diz que hoje em Cristo Jesus nós podemos mortificar essas coisas. Nós podemos arrancar essas coisas da nossa natureza humana e assim nos aperfeiçoando em santidade em Cristo Jesus. Ele vai usar a expressão de matar, de mortificar. Veja o que Colossenses capítulo 3, versos de 5 a 9 vai dizer a respeito dessa natureza que está presente em nós. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, nessa caminhada cristã, é possível fazer a nossa natureza terrena, ou seja, as nossas paixões serem dominadas, serem mortificadas, serem largadas, abandonadas de nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são?
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza a Escritura diz que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso precisamos matar essas coisas em nós. Por isso nós não podemos alimentar essas coisas em nós. Por isso nós devemos mortificar essas coisas, abandoná-las se assim estamos vivendo. Mas ele continua, ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai, ou seja, ele diz, da mesma forma que vocês abandonaram essas coisas, esses pecados morais, esses pecados que são mais evidentes na a nossa vista, contextualizando, agora também despojai-vos de todas as outras coisas como ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, a Escritura nos diz que nós temos que matar essas coisas em nós. Eu vou falar isso mais adiante. Deixar de alimentar o nosso velho homem, para que ele se desfaça e cada dia mais ele deixe de existir, ele deixe de comandar os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas ações. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a condicional, indicando aqui uma conexão entre o mortificar os feitos do corpo e o viver. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. É como se disséssemos a alguém que se tomasse o remédio ele ficaria melhor. Ao homem aqui se faz uma promessa de melhoria desde que siga um conselho. E que conselho é esse? Mortificar a carne. Da mesma forma, temos nessa declaração, nosso texto está nos dizendo que Deus determinou mortificar os feitos do corpo como um meio infalível para se ter vida. Perceba aí essa conexão inquebrável entre verdadeiramente mortificarmos o pecado e a vida eterna. E aqui está a razão para cumprirmos o que Paulo nos prescreve. Porque se nós lutarmos contra a nossa carne, se nós deixarmos de alimentar o nosso velho homem, se nós mortificarmos os nossos pecados, nós iremos viver. Em segundo lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para quem se dirige essa promessa. Quem o apóstolo Paulo está falando lá no capítulo 8, no verso 1, ele vai dizer assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A quem ele está se referindo? Paulo está falando isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Refere-se àqueles nos quais o Espírito Santo habita, como nós vemos aqui no verso 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo ressuscitará a nós em Cristo Jesus. É a nós que essa palavra está sendo dirigida. E ao olharmos isso, seria estupidez da nossa parte achar que qualquer um, exceto um verdadeiro cristão, desempenhe esse dever. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com as nossas vidas. Por quê? Porque quando somos dominados por um determinado pecado, quando nós não lutamos contra ele, ao perceber que isso é pecado em nossa vida, podemos estar dizendo que Cristo
não está em nós. Não dá para conviver numa mesma casa, com alguém que irrita e entristece você todo o tempo, que incomoda você de tal forma a tirar você da sua paz. E aí o que você vai fazer? Eu vou sair daqui. Eu não vou continuar vivendo dessa forma. Se nós não podemos conviver pacificamente, então eu vou sair daqui e vou morar em outro lugar. Essa é mais ou menos uma imagem da convivência do pecado. Não dá para conviver com o pecado. Isso nos incomoda, né? É como se, o exemplo que eu dei, chega um tempo que aquela pessoa que está morando ali com você, se torna algo que você não dá mais, não tem como conviver. Você tolera um pouco, tolera aqui, tolera, mas chega a um limite. Por quê? Porque ela está constantemente ofendendo você, se levantando com você, irritando você, trazendo problemas a você. Estávamos conversando no carro, eles estavam conversando de um amigo nosso que vai se mudar do seu apartamento porque tem um vizinho indesejável que o perturba a todo tempo e que não dá mais. Ele disse, chegou lá o limite, vamos embora. A melhor coisa que tem é a gente sair daqui, vamos alugar um outro lugar para morar. Não podemos tolerar pecados na nossa vida. Essas coisas muitas vezes nos irritam. Essas coisas trazem mal ao nosso coração e nós precisamos arrancar eles de nós. Deixar de alimentá-los para que eles não mais se manifestem. É isso que significa mortificar. E quem é capaz de fazer isso? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem prazer pelo pecado. O apóstolo Paulo aqui está se referindo aos que estão em Cristo Jesus. Se nós pensarmos cuidadosamente, nós poderíamos parafrasear essa ideia dizendo: os verdadeiros cristãos que estão definitivamente livres do poder condenatório do pecado ainda devem se ocupar durante toda a vida com a mortificação do remanescente poder do pecado em nós. Um terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos é a frase pelo Espírito. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, e aí se refere à causa principal ou aos meios para o cumprimento desse dever. Ele nos chama a mortificar a nossa carne. Mas por meio de quê? Ou de quem? Quais são os instrumentos? Ele diz, por meio do Espírito. O Espírito aqui que ele fala é o mesmo do verso 11, aquele que habita em nós. É aquele que no verso 9 diz, o apóstolo Paulo, que vive em nós. É aquele que no verso 11 nos dá vida. Ele é o Espírito de adoção, verso 15. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, mas recebeste o Espírito de adoção. É aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Em Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Perceba aqui que ele está dizendo que nós temos que mortificar a nossa carne, e o instrumento para isso é o Espírito que Deus nos deu. É o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos assiste nas nossas dificuldades e nas nossas fraquezas. Eu me lembro quando Jesus estava ali com seus discípulos e todo o tempo ele os protegia e os guardava de uma forma visível. É o que Deus faz conosco. E ele os comissiona a ir pregar e vai dizer assim que Satanás desceu do céu, dos céus, né? Como um raio
e o Senhor os estava protegendo e cuidando deles. E quando ele vai embora, ele diz assim: eu não vou deixar vocês sós. O Espírito Santo vai vir para fazer aquilo que eu estava fazendo. Porque ele mesmo, em sua oração ali no Getsêmani, ele disse: Senhor, eu guardei todos eles, exceto aquele que estava destinado à perdição. E aí ele diz: olha, eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o meu Espírito, para que vocês possam viver na proteção, no cuidado e na dependência dele. E perceba aqui que todos os outros meios de tentar mortificar o pecado são inúteis, se não for por meio do Espírito Santo, ou seja, se não for na dependência do Espírito e na obediência desse Espírito por meio da sua palavra. Porque é interessante, o homem, as pessoas de uma maneira geral, elas tentam mortificar o seu pecado de várias maneiras, por meio da sua própria força, por meio do seu próprio poder, e não estão dependentes do Espírito de Deus. Mas essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Apesar do Senhor nos chamar a, juntamente com Ele, participar dessa obra, somos chamados a mortificar os feitos do nosso corpo. Perceba que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que muitos buscavam essa justificação, essa força, essa dependência por meio dos seus próprios esforços. Lá em Romanos capítulo 9, verso 31, verso 30 a 32, diz assim: desculpa, verso 8. Não, desculpa, verso 9. 30 a 32. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, aquela que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu de fé, ou seja, da dependência do Espírito, e sim como que de obras. Tropeçaram por isso na pedra de tropeço. É somente o Espírito Santo de Deus que pode realizar essa obra. Mortificar o pecado, segundo as nossas ideias, leva à justiça própria. Isso é a essência de toda falsa religião. E era assim. E é assim que toda religião e os judeus também entendiam. Porque pelas suas ações, pelas suas obras, por aquilo que eles faziam, eles alcançariam o favor de Deus. Mas não é bem assim. Porque apesar de sermos chamados para mortificar a carne e essa ser uma ação nossa, nós só podemos fazer isso por meio do Espírito Santo de Deus. É somente Ele que nos capacita a lutar e a vencer o nosso pecado. E em quarto lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, a frase aqui, mortificar os feitos do corpo, apresenta o dever nosso a ser cumprido. O que nós entendemos sobre corpo, ou seja, corpo é a nossa natureza pecaminosa, como Paulo faz referência neste capítulo em vários versos, como no verso 3, porquanto que for impossível a lei que estava enfiada pela carne, pelo corpo. Paulo está enfatizando a diferença que há entre o Espírito que habita em nós e a nossa natureza pecaminosa que ainda está presente em nós. E o corpo aí seria o instrumento que o pecado inerentemente usa em nós para se expressar. Por isso Paulo, lá em Romanos capítulo 6, verso 12 e 13, ele diz assim: não reine, portanto, o vosso pecado mortal, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. O corpo é o instrumento que o pecado usa para se manifestar. E Paulo está dizendo assim, não se utilize do seu corpo para o pecado, porque você não mais está debaixo do jugo da lei, ou seja, da escravidão do pecado. Paulo utiliza aqui a palavra corpo para indicar que a corrupção e a depravação do homem estão presentes nessa nossa natureza humana. E aí, quando ele fala feitos do corpo, são as ações que essa natureza humana caída, pecaminosa, produz. E como nós já vimos isso em Gálatas, em Colossenses, nós podemos ver também em Gálatas. Paulo nos dando alguns desses exemplos dos feitos do corpo, lá no verso 19, 20 e 21, quando diz assim, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Perceba aqui, queridos, que a maior preocupação de Paulo não é com os feitos internos, mas com as causas internas. É com o desejo desinibido do mal, o qual produz os efeitos que precisamos lidar radicalmente contra eles. E aí ele usa a expressão mortificar, essa é uma linguagem figurada, é como se você tivesse que matar um animal, né? E para matar esse animal você teria que retirar a sua força, o seu poder vital, de tal modo que ele não possa mais agir ou fazer qualquer coisa que ele queira. É deixar de alimentá-lo. É isso que significa mortificar a carne. Vou dar um exemplo. Um exemplo, às vezes, banal, simples, mas que serve para exemplos maiores. Praticamente todo dia estacionam na minha garagem. Eu moro nesse lugar há mais de 10 anos. Praticamente todo dia fazem isso. Às vezes, teve uma vez que eu fiquei 3 dias sem entrar em casa porque estacionaram na minha garagem. E qual é a minha vontade? É essa aí que você está pensando. Na sua cabeça. A revolta, a indignação. Se eu pudesse eu quebrava esse carro. Ou então quebrava a cara de quem colocou aí. Uma vez chegou eu estava na porta de casa, como é que nós somos, né? E aí o carro estava, eu entrei, eu acho que nem consegui entrar. E aí fiquei na porta de casa, assim, olhando, indignado. Aí chegou uma família, um senhor, a sua esposa, seu filho, acho que devia ser seu filho, a nora, uma criancinha, os netinhos. Aí eu olhei assim, a minha indignação foi embora. Aí eu olhei para eles assim, poxa, não pode estacionar aqui, porque aqui é casa. Senhor, me desculpa e tal. E ver aquela cena, aquelas pessoas já quebrou meu coração. A minha indignação e a minha ira foram embora. Porque muitas vezes a gente não pensa o que está do outro lado. A gente só pensa em nós. Então a nossa ira, a nossa indignação, ela flui. E aí, se eu desse vazão a isso, eu poderia quebrar aquele carro, fazer qualquer outra coisa, ou brigar com aquelas pessoas. E aí estaria mostrando o pecado no meu coração, apesar de estar correto em reclamar, porque a reclamação é legítima, mas a minha atitude, a minha ira, a minha indignação, a minha revolta, às vezes a minha falta de educação com aquelas pessoas demonstraria o pecado dentro de mim. E se eu sou uma pessoa assim,
eu preciso mudar. Eu preciso mortificar isso na minha vida. Porque esse tipo de pecado me leva à morte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que a Escritura está dizendo aqui. Não interessa se você tem razão, como no meu caso. Se eu agir na carne, eu vou estar dando vazão aos meus pecados. Eu estarei dizendo que o Espírito de Deus não habita em mim. Porque eu não sou capaz de controlar a minha ira, a minha indignação, por mais justa. Justa no sentido do motivo, que a pessoa está errada. Mas quem diz que eu tenho que agir de forma ignorante, grotesca ou grosseira com uma pessoa que age errado? Quem diz que eu tenho que revidar da mesma forma que alguém faz comigo? Quem diz que se alguém me ofendeu, me xingou, violou a minha honra, eu tenho que tratá-lo da mesma forma, xingando e violando a honra dessa pessoa? Quem disse isso? Eu vou dizer quem disse: o diabo. É ele quem diz isso. É a nossa própria carne que diz isso. A Escritura vai dizer que nós vamos ser considerados filhos de Deus quando nós amarmos os nossos inimigos. É Ele quem está dizendo, não sou eu. E o argumento para isso é a própria pessoa de Deus. Ele diz assim: eu que sou bom, dou chuvas e bênçãos sobre maus e bons, por que você, que é mau, não age da mesma forma que eu, que sou bom? Se não for assim, queridos, nós não podemos dizer que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 13, verso 13 e 14 vai dizer assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que Paulo está falando aqui significa a mesma coisa de mortificar os feitos do corpo. Eu não vou colocar à disposição desse animal que existe dentro de mim um alimento para que ele se fortifique. Essa é a ideia. Eu não vou colocar nada à disposição da carne para que ela produza as suas paixões e as suas concupiscências. Perceba na Escritura que a nossa natureza pecaminosa, essa que nos acompanha ainda nesse corpo onde o Espírito de Deus habita, é comparada a uma pessoa, e ele chama essa pessoa de um velho eu, ou velho homem, com os seus recursos e suas habilidades. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 9, ele vai dizer assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 22, ele vai dizer assim: no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem precisa ser mortificado. Ele não pode ser alimentado. Essas coisas precisam morrer em nós. Ou seja, a sua força, o seu poder e vida precisam ser retirados pelo Espírito Santo. Ele nos chama a fazer isso na dependência dele. A Escritura vai dizer que, de certa forma, isso já aconteceu. Por quê? Porque o nosso homem foi crucificado em Cristo. Lá em Romanos capítulo 6, verso 6, ele vai dizer assim: e sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos,
Nós morremos com Cristo, e isso aconteceu quando nós nascemos de novo. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 3 e seguinte, quando ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos também batizados da sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Perceba, queridos, que, segundo a Escritura, cada cristão tem os remanescentes de uma natureza pecaminosa que irão constantemente procurar se expressar. E da nossa parte, é nosso dever mortificar os remanescentes dessa natureza em nós. E isso precisa ser feito continuamente, de modo que a esses desejos não seja dada oportunidade para se expressar. Eu sei que tem pecados na sua vida, que você reconhece que lhe faz mal, mas que você tem prazer neles. E sabe por que eu sei? Porque a Escritura diz isso. E porque também eu sou homem. E essa é a guerra. Por isso que Paulo fala: desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Cristo. No poder do Espírito, que somos libertos constantemente desse corpo morto que está diante de nós. Eu gosto muito de falar da imagem que Paulo fala, corpo da morte, significava um comportamento romano, e quando a pessoa era réu de assassinato, ou seja, de um homicídio, e era culpado, ele era colocado na prisão juntamente com aquele corpo de morte. Ele era preso, aquela pessoa que ele morreu, que ele matou, melhor dizendo. E aí, aquele homem ia se decompondo ali, ele via a miséria, ou seja, fui eu que matei esse homem, fui eu que fiz isso. E aquilo ia se decompondo, e nessa decomposição, ele era afetado por esse corpo. Porque você sabe que um corpo em decomposição, por isso que a gente enterra as pessoas, né? Traz doença. E muitas vezes esses homens morriam. E essa é a imagem que Paulo apresenta quando diz assim: desventurado homem, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ao mesmo tempo em que você está lutando contra o pecado, você está sendo afetado por ele. Aquilo traz dor e traz peso. Não somente porque você odeia o pecado, mas porque a sua carne ama aquelas coisas. Mas você, pelo Espírito, as odeia e quer vê-la destruída completamente em sua vida. É dever nosso mortificar esses remanescentes. É importante, Paulo não fala aqui, mas identificar esses pecados na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos vivendo por meio deles e não percebemos. Veja que Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é andar em obediência a Deus, fugindo das paixões do pecado, é ter comunhão plena e constante com Deus. Eu poderia ir
assim, falar do que essas coisas representam, mas representam a nossa vida cristã, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa ligação constante com o Senhor em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas orações. Seria uma vida de obediência a Deus e, consequentemente, essa vida de obediência faz com que fujamos das paixões do pecado e, dessa forma, jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. Porque a Escritura vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos, ele diz. E o Senhor nos dá esse Espírito para que não façamos o que porventura seja do querer nosso, ou seja, da nossa própria carne. É só por meio dele que temos vitória contra os nossos pecados. E por fim, queridos, aqui ele diz assim: certamente vivereis. A frase vivereis provê a promessa que é dada para encorajar os crentes em seu dever de mortificar a carne. A vida é prometida como oposto da morte anunciada no caso aqui anterior que nós vimos. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muitas vezes nós usamos expressões bíblicas e nós não entendemos o que essas expressões elas significam na prática, elas são gerais, às vezes etéreas demais para entendermos e mensurarmos o que seria semear para a carne ou semear para o Espírito. Provavelmente é uma expressão semelhante a andar no Espírito, mas eu quero mostrar para os irmãos de forma prática o que significa semear para a sua própria carne e assim colher corrupção. Abra Lucas, capítulo 12, verso 20 e 21. Aqui nós temos o que significa o semear para a carne. Eu vou ler a partir do verso 18. Jesus reprovando a avareza. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que é semear para a carne? Semear para a carne é quando nós estamos entesourando nesse mundo para nós mesmos. Seja com relação aos nossos bens materiais, eu estou tão preocupado com a minha vida que a fé, a minha comunhão com Deus é uma coisa que fica de lado. Ou simplesmente não existe. Ou só existe no dia do domingo, onde eu lembro que eu sou um religioso, que eu sou um cristão. Mas isso também pode representar, e não está dito aqui, semear para a carne, você criar a sua própria religião, criar a sua própria fé a partir da Escritura, como os fariseus faziam. O entendimento que eles tinham daquilo que agradava e como eles deveriam viver. Era uma relação de quê? De obras. Era essa forma que eles se relacionavam com Deus. E eles estavam semeando para quem? Eles estavam semeando para si mesmos. Semear para a sua própria carne é desprezar aquilo que nós temos de mais importante e não viver a nossa vida
na ótica do Evangelho, da graça de Deus. Todos os cristãos têm essa vida, mas eles podem perder o seu gozo, o seu conforto e a sua força quando não estão semeando para o Espírito de Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, ele vai dizer algo semelhante. Ele quer dizer que agora temos gozo e conforto nessa vida, quando ele diz assim, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Se estamos firmados no Senhor, nós estamos vivendo essa vida que o apóstolo Paulo diz aqui, que é o resultado de mortificar os desejos da nossa carne. Ou seja, ele está dizendo que nós teremos uma vida espiritual boa, vigorosa, confortável enquanto estivermos aqui e ao final receberemos a vida eterna. Por isso nós somos devedores de Cristo e seu Espírito, sendo libertos de tão grande morte, por tão grande redenção, somos profundamente devedores ao nosso libertador e agora, como resposta a isso, a nossa atitude é mortificar os feitos do corpo, ou como diz a parábola, colocar em depósito aquilo que ele nos deu, para que aquelas coisas se multipliquem em nossas vidas. Porque agora somos santuário do Deus vivente. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, ele vai dizer assim, agora, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, do Espírito Santo que está em vós, o qual temos da parte de Deus e não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu gostaria de concluir, queridos, com as seguintes palavras. A força, o poder e o gozo da nossa vida espiritual depende de mortificarmos os feitos do corpo, os atos de nossa natureza pecaminosa. O pecado mata o corpo, o amor aos nossos corpos deve nos fazer odiar o pecado. É o agradar, servir e satisfazer a carne, que são a ruína da nossa alma, isto é, a segunda morte. Ao subjugar e controlar as consequências, concupiscências e paixões carnais, ao negar a si mesmo o que se refere a agradar e condescender ao corpo, a si mesmo, estamos mortificando os feitos desse corpo. E assim, segundo a Escritura, certamente viveremos. E isso só conseguiremos se o Espírito de Cristo estiver operando em nós. Mas Ele não fará essas coisas sem o nosso empenho ou esforço. E aí, diante disso, nós temos um grande dilema. Desagradamos a carne, ou seja, a nossa natureza, ou destruímos a nossa alma, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mostrando assim que por natureza ainda somos filhos da ira, como também a Escritura diz, como também os demais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, você tem o Espírito, então faça morrer tudo aquilo que é contrário ao Espírito. Você tem dentro de você o poder para vencer todas essas coisas, se você realmente quer. Porque você tem aquele que tanto pode operar na sua vontade, quanto também na sua força. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer com relação à salvação. Desenvolvei a vossa salvação. É o que ele está dizendo aqui. E ele diz que isso é possível na nossa vida. E ele está falando não que a nossa salvação esteja incompleta, mas que nesse processo, ou seja, nesse estado em que nós estamos,
nós somos chamados a viver em santidade e progredir na vida cristã, porque aquele que chama e ordena que façamos isso, é Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. Então, se você não quer e você reconhece que é pecado, Senhor, me dá esse querer, porque eu não quero. Acho que todos nós já oramos assim, eu já orei assim. Senhor, me faz perdoar essa pessoa, porque eu não quero perdoar, mas eu sei que eu tenho que perdoar. A minha oração era essa. E o Senhor me deu graça para que eu pudesse perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho forças em mim mesmo, na minha carne, mas eu tenho um Espírito que habita em mim, que me concede, que me dá forças, que me anima, porque Ele é o Espírito de Cristo, é o Espírito de adoção, é aquele Espírito que diz que somos filhos de Deus. E é aquele Espírito que nos dá a certeza que naquele último dia nós seremos transformados. Porque temos dentro de nós aquilo que pertence exclusivamente a Deus, que é o seu Espírito. Por isso Paulo vai dizer: mortificai vós os feitos do corpo, porque certamente nós vamos viver. Vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos ser lembrados, ó Pai, sempre das nossas fraquezas, porque nos achamos bons demais aos nossos olhos. Essa é a concepção que temos de nós mesmos. Mas não somos assim. Na realidade, o que existe bondade em nós é aquilo que o Teu Espírito nos concede. É um dom da graça de Deus na vida daqueles que são seus. Senhor, nos dá força para que possamos lutar contra os nossos pecados, contra aquelas coisas que mais nos perturbam, Senhor Deus. Se é que realmente nos perturbam. Mas que passem, Senhor Deus, se não for assim, a nos perturbar, a nos incomodar. Nas confissões que vemos nos salmos do profeta, de Davi, é o grande desgosto da sua própria carne e do seu espírito, do pecado que está presente na sua vida. E das consequências, das enfermidades, das dores que esse pecado traz no corpo, fisicamente falando. E que ele anseia em abandonar tudo isso quando diante do Senhor confessa seu pecado. Fica com o teu povo, Pai. Nos faz fortes diante dos nossos inimigos, do mundo, do diabo e da carne. Porque sabemos que todos nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aqueles que são filhos de Deus, a eles pertence a vitória. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.